Bom dia, nono ano. Nesse trabalho iremos falar sobre o Extremo Oriente. Vamos citar os países que compõem algumas características naturais, as principais atividades econômicas, qualidade de vida e alguns aspectos naturais. Então fiquem ligados que é hora de ficar atualizados. Extremo Oriente. Vocês sabem quais são os países que compõem o Extremo Oriente? Aposto que não, então vamos lá. O Extremo Oriente está localizado a leste do continente asiático abrange um território que ocupa uma área de cerca de 12 milhões de km e ocupa cerca de 30% do continente asiático, onde vivem as populações de China, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Vietnã, Mongólia e Taiwan. Características naturais. Lá são dois climas: clima subtropical e clima temperado, com influência das monções no Japão e na península da Coreia, que favorecem o desenvolvimento de florestas subtropical e temperada. No oeste da China predominam os climas frio de montanha e desértico, o que propicia o desenvolvimento de vegetação xerófila e de estepes, também encontradas na Mongólia em razão dos climas árido e semiárido que ocorrem no país. Entre a China e a Mongólia há o deserto de Gobi, que ocupa grande parte da porção meridional do território mongol. Os rios que passam pelo Extremo Oriente são o Rio Azul ou Yangtze, que irriga as regiões mais férteis da China, e o Rio Amarelo ou Yangtze, o segundo maior da China, e onde se iniciou o seu processo de expansão. A vegetação do Extremo Oriente é constituída de desertos áridos, florestas de tundra, florestas de montanha, florestas subtropicais, pradarias, florestas decíduas, temperadas, entre outros. Principais atividades econômicas. Vocês sabiam que 60% da população se dedica à agricultura, que visa o atendimento do mercado interno? Lá são produzidos, aproximadamente, 450 milhões de toneladas de grãos, e quase meio bilhão de suínos. É o maior produtor de arroz, trigo e o segundo em milho. Já no setor industrial, a China ultrapassou seus maiores concorrentes, se tornando a maior potência industrial do mundo, em alguns setores de ponta como computadores, eletrodomésticos e aço. A China já é de longe o maior produtor e consumidor mundial. Na mineração, o país se tornou o maior produtor de carvão com mais de 1,7 bilhão de toneladas, aumentando em muito também a produção de petróleo e ferro, primeiro do mundo. Qualidade de vida da população. Educação na China. Vamos falar primeiro da educação na China. Nós sabemos que não é surpresa que o ensino na China é um dos mais rigorosos do mundo, mas poucos sabem que chegando a uma certa idade, o aluno passa a estudar 14 horas por dia. As crianças começam a estudar com 3 anos de idade, e depois de 19 anos de estudo, podem finalmente tentarem a sorte no mercado de trabalho. São 3 anos de pré-escolar, 6 anos de ensino fundamental, 3 anos na primeira parte do ensino médio, e 3 anos na segunda parte do ensino médio, por fim, 4 anos na faculdade. No pré-escolar, é o momento que o aluno vai aprender coisas essenciais, escrever caracteres básicos, fazer continhas de matemática, ter aulas de artes, dança, música, piano. Mesmo tendo um currículo mais diversificado, é puxado para uma criança passar de 8 da manhã às 5 da tarde na escola. Depois do almoço as crianças têm um tempo para dormirem, e esse costume dura o resto da vida. Saúde na Coreia do Norte. Um dos maiores orgulhos dos coreanos é a estrutura médica à disposição deles. Poucos países no mundo têm um sistema único de saúde, SUS, como o da Coreia. Ela é chamado de National Health Insurance, e o usuário pode visitar praticamente qualquer hospital ou instituição de saúde do país, inclusive as de medicina tradicional coreana.
Mas além de a consulta não ser gratuita, ainda é descontado um percentual do salário do chefe da família todo mês, de acordo com determinada faixa salarial, mas a redução do preço não é o único benefício. Eles também têm direito a um check-up gratuito completo, inclusive nos melhores hospitais coreanos, a cada 2 anos. Estrangeiros também podem se inscrever, principalmente os que trabalham ou estudam no país, com algum visto válido, mas quem não tem esposa ou marido nativo paga mais impostos que os coreanos. Além disso, em caso de filhos nascidos no país, mas com dificuldade para arcar com a taxa, o governo banca o valor integral. Renda na Mongólia. A renda da Mongólia é baseada na produção agropastoril, com 90% das exportações constituídas de animais e derivados, mas muito limitada pela distância da Mongólia do mar, e pelas precárias estradas sem infraestrutura. A grande dependência de ajuda estrangeira levou o país a uma preparação inadequada para os rigorosos invernos, e houve grandes perdas de animais, o que empobreceu a muitos. A ajuda soviética, que chegava a quase 1/3 do PIB, desapareceu quase do dia para a noite em 1990 e 1991, ano do desmantelamento da União Soviética. A mudança da economia centralizada e dependente da União Soviética para uma economia de mercado foi traumática. Na década seguinte, o país enfrentou uma profunda recessão devido à inatividade econômica e aos desastres naturais, e posteriormente um crescimento econômico devido às amplas reformas econômicas, com a adoção do livre mercado e privatizações. Além disso, quase 1/3 da população vive em extrema pobreza, e a economia continua defasada. Aspectos culturais. Modo de vida no Japão. O estilo de vida do Japão mudou muito depois da Segunda Guerra Mundial, quando um grande número de pessoas deixou a região rural para se fixar nas cidades, trocando o campo pelo trabalho em escritórios. É costume dos lares japoneses que 3 ou mais gerações da mesma família vivam sob o mesmo teto. Em geral, as casas tradicionais são feitas de madeira e sustentadas por pilares do mesmo material. As construções mais recentes, porém, já seguem o padrão ocidental representado pelos amplos prédios de apartamentos levantados com ferro e cimento. No entanto, o costume de se ter pelo menos um aposento em estilo japonês com piso de tatami e de não usar sapatos dentro de casa ainda é preservado. O jinkan, ou entrada, serve como lugar para se tirar, guardar e calçar os sapatos. As pessoas normalmente colocam chinelos para usar dentro de casa. O tatami é uma espécie de esteira feita com uma base de palha e é usada para forrar os lares japoneses há 600 anos. Cada peça mede entre 0,95x e 1,91 m, e o tamanho dos quartos é normalmente medido pelo número de tatames que se encaixam no aposento. O piso feito com esse material é fresco no verão e morno no inverno. Comidas típicas da China. A culinária chinesa é muito diferenciada e antiga, com iguarias como carne de cachorro, cobra, gafanhoto, barbatana de tubarão, etc., provenientes de um passado histórico de guerras e fome que assolou o país. Mas, a cozinha não é formada somente por esses tipos de pratos, existem aqueles conhecidos ao redor do mundo, como frango xadrez, yakisoba, rolinho primavera, dentre outros. A China é um país enorme que abriga uma infinidade de pratos especiais para os que estão dispostos a experimentar os prazeres da culinária oriental. A fina cozinha chinesa antigamente era privilégio apenas dos imperadores e a população mais pobre não tinha a mesma alimentação. Os pratos mais famosos foram criados no período da dinastia Ming, 1368 a 1644 d.C., como o pato de Pequim, com o surgimento dos chefes de cozinha. Desde os tempos antigos, imperadores chineses faziam festas e serviam banquetes para espíritos e deuses, a fim de que tivessem uma prosperidade nas colheitas. Língua oficial da Coreia do Sul.
A língua coreana Hangul ou Chosunmal é a língua oficial da Coreia, tanto a do Norte como a do Sul. É também uma das duas línguas oficiais na Prefeitura Autônoma Coreana de Ambian e no Condado Autônomo Coreano de Xangai da China. O coreano é a língua materna de, aproximadamente, 80 milhões de pessoas. É uma língua aglutinante com um sistema de escrita chamado de Hangul, que é um alfabeto fonético. O alfabeto coreano tem 19 letras consoantes e 21 letras de vogais. No entanto, em vez de serem escritas sequencialmente como as letras do alfabeto latino, as letras Hangul são agrupadas em blocos, cada um dos quais transcreve uma sílaba. Cada bloco silábico consiste em 2 a 6 letras, incluindo pelo menos uma letra de consoante, incluindo o símbolo para nulo, e uma vogal. Os caracteres sino-coreanos chamado de hanja, apesar de não ser utilizados na vida diária, é importante em estudos históricos do coreano. Religião do Vietnã. A religião tradicional vietnamita ou religião indígena vietnamita, e conhecida pela designação Thunismo, é a religião étnica do povo vietnamita e a crença dominante no Vietnã, onde é praticada por cerca de 45% da população. A religião tradicional vietnamita exibe profundas semelhanças com a religião tradicional chinesa, tal como se pratica no sul da República Popular da China. A religião étnica vietnamita não é um sistema religioso organizado, mas um conjunto de tradições locais de culto dedicados aos THM, termo vietnamita que pode ser traduzido como espíritos, deuses ou, quando acompanhado de determinados honoríficos, poderes geradores. Essas deidades podem ser personificações de forças naturais, divindades tutelares nacionais ou comunitárias ou, ainda, deuses ancestrais, como os deuses ancestrais de uma família específica. Deuses ancestrais são frequentemente pessoas heroicas divinizadas. A mitologia associada à religião tradicional vietnamita é repleta de narrativas de atos heroicos realizados por deus cósmicos ou heróis culturais. A religião indígena vietnamita é, por vezes, identificada como confucionista, uma vez que está associada a valores intrínsecos que foram enfatizados por Confúcio. O Humo é uma forma distinta de religião popular vietnamita, uma vez que põe ênfase no culto a algumas deusas mães do seu panteão. O governo do Vietnã também categoriza o Cao Dai como uma forma de culto aborígene vietnamita. Problemas ambientais e sociais. Mongólia. A Mongólia é um país economicamente pobre, sendo as atividades primárias a base da economia nacional. Outro fator importante para a captação de receitas são as jazidas de ouro e cobre, além da exploração de urânio. Os problemas socioeconômicos se intensificaram após a transição do comunismo para uma economia de mercado. Atualmente, mais da metade da população vive abaixo da linha de pobreza. Estima-se que 29% dos habitantes sejam subnutridos e a taxa de mortalidade infantil é de 42 óbitos a cada 1.000 nascidos vivos. Problemas sociais na Coreia do Norte. A economia da Coreia do Norte é moldada pela economia dos soviéticos. Neste sentido, ela mantém uma das relações comerciais internacionais mais restritas de todo o mundo. Nos dias de hoje, a produção de alimentos não é o suficiente para suprir com a demanda do país, motivo pelo qual a Coreia do Norte recebe auxílio alimentar da Organização das Nações Unidas, ONU. Antes de receber ajuda, mais de 2 milhões de norte-coreanos morreram vítimas de subnutrição. Tirando isso, a economia se baseia em 2 grandes polos: agricultura mecanizada e indústria pesada. Por outro lado, cabe destacar que a Coreia do Norte possui uma riqueza mineral sem igual. Mais de 50% da concentração de magnésio, além de depósitos enormes de tungstênio, carvão, grafite e ferro estão na região. Problemas ambientais na Coreia do Norte.
A área florestal da Coreia do Norte aumentou a partir da década de 50, devido às campanhas nacionais de plantação, mas, durante as últimas décadas, as florestas têm diminuído em extensão e qualidade devido à exploração de madeira, incêndios, secas e doenças. O governo tem incentivado as comunidades a criar viveiros e a participar em campanhas como o Dia Nacional de Plantação de Árvores, que é realizado dia 2 de março. Já a água, o maior desafio é a manutenção das reservas de água e da sua qualidade. 80% de toda a água de superfície é utilizada para a geração de eletricidade. Recentemente, a poluição dos cursos de água tem se intensificado, especialmente no rio Taedong, que corre através de Pyongyang. De acordo com o relatório, são 10 as indústrias que descarregam 30 mil metros cúbicos de águas residuais diariamente para o rio. O governo tem adaptado legislação aos problemas ambientais da Coreia do Norte, sobre florestas, pescas, recursos hídricos e poluição marinha. O país, que alberga várias espécies criticamente ameaçadas, como o tigre da Sibéria, também tem assinado convenções internacionais, como a Convenção das Nações Unidas para a Diversidade Biológica, de 1992. Muito obrigado por assistirem. Com as vozes de Fernanda Lúcia, Lucas Júnior, Alex Celestino, editor Caio Matias, compositor Caio Matias, pesquisadores Gustavo Jonathan, Yuri Lemes, Eduardo Delon Souza, fonte de pesquisa Wikipedia, vídeos YouTube, imagens Google. Muito obrigado por assistirem. Até mais.